Vamos falar sobre Rússia e Ucrânia? E para começar a falar Rússia e Ucrânia, a gente tem que falar da guerra de drones que está rolando entre eles. Inclusive rolou uma essa noite que tinham mais de 100 drones envolvidos. Nessa guerra, tanto o território ucraniano como o território russo sofreram danos, tá? Áreas de energia elétrica, refinarias de petróleo, muita coisa foi atingida. Inclusive a utilização de drones é uma prática muito comum na guerra entre esses dois países. E muitos desses drones são, inclusive, fabricados no Irã. No caso, os drones utilizados pela Rússia. Há uma discussão internacional muito grande sobre a utilização de drones para tentar criminalizar os drones como uma arma de guerra ilegal. Porque, de fato, os drones eles são muito difíceis de ser pegos pelos radares e fazem estrago, tá? Porque o cara fica lá, tranquilo, agindo como se fosse um videogame e fazendo tiro-alvo nas pessoas, literalmente, com os drones. Mas, voltando especificamente à questão Rússia e Ucrânia, o que todo mundo estava achando que era fácil, que ia ser mole, o Trump ia assumir e acabar a guerra na hora, mostrou que foi uma falácia. Na verdade, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque é muito difícil terminar com uma guerra de quase 3 anos, com mais de 700 mil pessoas já mortas, do nada. Mas muita gente acreditou que o Trump ia chegar ao poder e ia pressionar Zelensky, pressionar a Rússia para o fim da guerra. Na verdade, a galera achou que o Trump ia pressionar o Zelensky, porque muita gente da esquerda brasileira, inclusive, caiu no papo de que o Trump ia salvar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas a realidade é outra. A realidade é outra e ele não está conseguindo negociar essa guerra e ele, inclusive, ameaçou o Putin essa semana, dizendo que se o Putin não aceitasse um acordo para o fim da guerra com a Ucrânia, a Rússia teria mais sanções do que já tem. Eu acho que ameaçar a Rússia de sanção é um tiro no pé, porque as últimas sanções que a Rússia sofreu não fizeram muita diferença na vida dela, não. Ao contrário, aumentou bastante o comércio da Rússia com outras regiões do mundo, principalmente com a Ásia. Pra vocês terem uma noção, como a economia da Rússia não ficou abalada por causa das sanções, a gente tem dois tipos de PIB, né? O PIB nominal, que é aquele PIB que é baseado no Produto Interno Bruto, e o PPP. PIB-PPP é um PIB ligado ao poder de compra daquele país. No PIB-PPP, o poder de compra da Rússia está em quarto lugar. A Rússia é o quarto do PIB-PPP. E a Rússia continua muito bem entre as 20 economias do mundo no PIB nominal, apesar de todas as sanções. Além disso, há praticamente um motim interno na Ucrânia para tirar o Zelensky do poder, que está com uma aprovação baixíssima. Paralelo a isso, o Zelensky ainda disse que para tentar ter um mínimo de paz na Ucrânia após um possível acordo de fim de guerra, ele precisaria de 200 mil homens de um exército internacional na Ucrânia. 200 mil homens para um exército de paz. E é sempre bom lembrar que a Europa não tem interesse na finalização total dessa guerra com uma submissão da Ucrânia, porque a Europa pegou a guerra da Ucrânia como se fosse uma questão pessoal, principalmente a Alemanha e França, e compraram uma briga com a Rússia. A Rússia, no caso, comprou uma briga com a Europa Ocidental, dizendo que a Europa Ocidental quer destruir a Rússia. Então, a gente também tem que cortar essas arestas. E aí veio o plot twist da última semana. Começou a ser votado em Israel, peraí, você tá vendo que eu tô falando de Israel? Então presta atenção. Começou a ser votado em Israel um projeto que tem como objetivo transferir as armas apreendidas na guerra do Líbano, armas do Hezbollah, para a Ucrânia. Só que tem um problema. Israel tem uma relação muito boa com a Rússia. A Rússia e Israel são até então parceiras. Existe uma quantidade enorme de russos, por exemplo, que vivem em Israel. E se Israel transfere armas que foram apreendidas do Hezbollah para a Ucrânia, significa que Israel está tomando lado da Ucrânia, abalando as relações que ela tem com a Rússia. Isso ainda está em votação, está em discussão no parlamento israelense, mas isso não era nem para ter sido cogitado, sabendo ali das relações que Israel tem com a Rússia. O fato é que essa guerra não está tão próxima de acabar. Alguém tem que ceder. Dificilmente a Rússia vai abrir mão de algumas regiões que ela já tinha anexado e dificilmente o Zelensky vai querer abrir mão de territórios ucranianos. Então, provavelmente, se tiver um acordo de paz, vai ser uma forçação de barra muito grande. E eu não estou vendo o Trump nesse momento querendo comprar essa briga imediatamente, não. Mas sempre é bom lembrar que o Trump já ventilou internamente que ele tem um interesse, sim, em acabar com a guerra da Ucrânia, porque ele quer simplesmente afastar a Rússia da China. Mas como é que ele quer afastar a Rússia da China, tentando fazer o fim da guerra da Ucrânia, se ele está ameaçando a Rússia de sanção se não acabar com a guerra da Ucrânia? Ou seja, é como se a gente tivesse uma grande salada de frutas geopoliticamente, ou como se todo mundo tivesse surtado geopoliticamente e ninguém está conseguindo juntar leque com crepe, pelo jeito. E vai piorar.